2025. E cada vez que os dias estão avançando, o nosso Senhor também está a se aproximar. O Senhor está a se aproximar. E na abordagem do irmão aqui, dizia ele que muitos morreram, pastores, boas pessoas que tiveram bons planos para Deus, ou seja, já fizeram e tive também bons projetos para Deus, mas infelizmente acabaram por morrer. E quando nós estamos vivos, saiba que tem alguma coisa que tu deve fazer aqui na terra. Enquanto que aquela coisa não será feita, tu não vai morrer. Então, cada um de nós deve começar a se preocupar, a saber, mas por que eu vivo? O que o diabo nos faz muito, dificilmente nós pensamos acerca das nossas vidas. O diabo criou as coisas para distrair as pessoas. Razão pela qual sempre nós demos a razão à mensagem. Demos razão à mensagem, porque a mensagem que Deus nos mandou hoje não nos permite a fazer muita coisa, como a distração. A mensagem não nos permitiu assistir jogo de futebol. Não nos permitiu. Porque quando se trata de futebol, nós veremos quase o mundo inteiro entra numa só distração. Não é uma nação, mas o mundo inteiro. Mas se alguém está a pregar, não tem quem é pregador que pode pregar e levar o mundo inteiro a lhe ouvir. Hoje, não tem. Mas quando se trata da distração, a pessoa, quer dizer, os pais, os jovens, os avós, todos à frente da televisão, a ver, a apoiar, a adorar um jogador que não conhece o seu nome e nunca vai lhe conhecer. É impossível mesmo que aquele jogador lhe conheça, mas ele apoia, adora em vão e até a camisola põe no corpo. Eu sou dessa equipa, eu adoro esta. Não é cegueira isso. Não é cegueira. Que tipo de distração? Quando estará no hospital, aquele jogador nunca vai te apoiar. E tu assiste aquele jogador, lhe apoia quando estás de saúde. Quando vai ficar doente, não vai assistir, o próprio jogador não vai querer saber de você. Que tipo de distração? Que distração? Deus sempre tem razão. Deus sempre tem razão. Amém. Amém. Devemos, querendo como não, viver a palavra de Deus. Seja difícil, vamos viver. Amém. Irmão Branham, lhe disseram a ele, mas você, futebol na televisão, ainda no estado, nós nunca fomos. Não vamos lá. Nas nossas casas nunca assistimos. Nunca assistimos. Mas que distração você faz na sua vida? Temos uma boa distração, temos a palavra de Deus. Amém. Amém. Temos a palavra de Deus. Já que temos dificuldades, a era de Laodiceia, seremos julgados de uma maneira, irmão, faça tudo o que é possível para ir no arrebatamento. Faça tudo o que é possível. Nos tempos antigos não havia Bíblia. Nós temos Bíblias nos nossos telefones. Temos as pregações do mundo inteiro nos nossos telefones. Que distração que você quer hoje? Que distração
se só você quer mais. Só TikTok. As aplicações não. Irmão e irmã, devemos fazer tudo o que é possível para viver a palavra de Deus. E que Deus nos ajude. Amém. Hoje é quinta-feira. Creio que nós todos sabíamos o plano que a igreja tem. E para todos, o jejum. O jejum das quintas-feiras, das segundas quintas-feiras, não é obrigatório, mas é necessário. Um cristão que não jejua, quem ora pouco, pouca bênção ele terá. Quem ora muito, muita bênção ele terá. Muitas vezes nós podemos perguntar, os discípulos oravam muito. Na terra, que bênção eles tinham. Nós não sabemos o que está se passando nesse momento. Vocês não sabem. Nós não sabemos. Se Deus nos abrir os olhos a ver o que se passa no nosso meio, irmãos, somos pessoas privilegiadas e importantes aqui na terra dos homens. Nós. Assim que estamos, os demônios, aonde que você vai passar, aonde que você está, no quarto você dorme, os demônios a tremer. Mas muitas vezes nós não nos reconhecemos. A oração nos dá a força. Amém. Quem jejuou sabe hoje como que ele é. Em relação a ontem. Seja jejuaste 2 horas. Com as orações, tu sabes como é que tu está agora. Em relação a ontem. Devemos o fazer. Amém. Amém. Quando temos saúde, o dia que vai ficar doente, vai falar que é a Deus. Tu que come todos os dias, de dia 1 até dia 30, mata bicho, que mais? Almoço, todos os dias come. Também não é normal. Devemos sacrificar para o nosso Deus. A oração é bom para todos nós. É bom. Nós, cristãos, ponha isso na mente. Irmão Dadi, irmãs, não teremos nada aqui na terra senão orar. Só temos 2 coisas. Ou voltamos ao mundo, ali o combate também acabou. Quando se trata de combate aqui na terra, trata-se não é das igrejas denominacionais, não, eles não lutam. Aquela igreja aí do combate, faça brincadeira, não lutam, não façam nada. Não façam nada. A luta está aqui nos verdadeiros filhos de Deus. Amém. Seja o diabo, conhece os falsos e os verdadeiros. O diabo não combate nada com os falsos. Amém. E como nós não pertencemos a ele, mas queremos beneficiar de alguma coisa que ele está dirigindo, quem vai assinar o teu documento, às vezes, é um mágico. É cientista. É mágico. Mas ele que vai assinar o teu documento. Você, filho de Deus, quem vai lhe inspirar a assinar o teu documento? É quem? É o diabo? Não, tem que ser Deus. Facilmente, né? Mas através das nossas orações. Seja das nossas famílias, os nossos trabalhos, tudo que nós temos, devemos aproveitar nas quintas-feiras para que nós começamos a jejuar e a orar. É bom para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos a falar da a maior batalha jamais pelejada. O nosso tema da era de Laodiceia, teremos isso aqui só nos domingos. Mas nas quintas-feiras são os dias que nós falamos as coisas que nos faz crescer na fé e na nossa vida
em casa, como também na igreja, que nos facilite com aquilo que nós estamos a falar hoje. A maior batalha jamais pelejada. Nós iniciamos na quinta passada, falamos que muitos de nós, não sei se também estávamos nessa confusão, que vencemos os demônios. Não, nunca venceremos os demônios. Resistimos aos demônios. Não vencemos aí, porque se fosse, a Bíblia diz, quando o espírito sai em alguém, aquele espírito foi, mas voltará novamente. Quando voltar, se encontrar um vazio, entra. E se encontrar Deus, ou seja, você a permanecer nas orações, ele volta e vai fugir. E a Bíblia diz, resiste o diabo e ele vai fugir longe de você. Não é vencer, não, resistir. A razão pela qual o combate jamais pelejada. Esse combate, para nós, vai se acabar o dia que o Senhor voltará ou você deixar a terra. Ali o combate, tipo assim, acabou. Enquanto que estamos aqui, o mesmo demônio que você deixou da fofoca está a sua atrás, está a solicitar para voltar. Irmão, quando eu conto uma história, nessa pregação, a maior batalha, diz, havia uma jovem irmã. A jovem irmã dançava bem, sabia mesmo dançar. E quando recebeu a mensagem, a irmã mudou de vida, foi batizada e começou a orar. Mudou tudo completamente. Um dia, a jovem irmã passava na via, aonde que ela dançava, não ia lá, mas passava. De passagem ela, quando chegou à frente daquele local, meteu a música que ela dançava bem. E quando ela dançava, lhe davam dinheiro. Elogiava muito aquela irmã. Encontrou aquela música. Ela disse, não, vou parar um bocado. Só vou ouvir a música. Não vou entrar, mas vou ouvir a música. Como ela adorava aquela música, naquele tempo, e parou, começou a ouvir a música. A ouvir a música. A ouvir a música. Ela sozinha disse, testifica que não sei como é que ela entrou até naquela localidade, que ela tinha deixado há muitos anos. Quando entrou, encontrou os jovens que dançavam junto com ela. Quando viu ela, abraçou a irmã e começou a dançar. Quando a irmã assusta, já estava aí a dançar. A irmã disse, estou perdida. Estou perdida. Saiu a correr. Quando saiu a correr, foi ter com o irmão Branham. Na mesma hora, irmão Branham, estou perdida. Irmão Branham, estou perdida. Oh, qual é o problema? Estou perdida. Senta, me explica. Irmão Branham, veja o que está querendo acontecer. A irmã chorar. Irmão Branham, está bem? Vamos orar. Quando começamos a orar, irmão Branham assustou. A porta dele começou a mexer. Perguntou, quem está lá? Ninguém. A moça também viu a porta a se mexer. Agora, viram algo como
o morcego físico. Quer dizer, quando a irmã voltou lá a dançar, aquele demônio que ela tinha voltou, entrou novamente na irmã. E expulsa agora aquele demônio. Amém. Porque quando ele volta, leva mais 7 espíritos mais fortes que ele. É a razão pela qual, quando estamos em Cristo, perseveramos. Amém. E nós estamos a dizer, a batalha começou no céu. Como Deus sabe que a batalha lá começou, Deus venceu a batalha porque pegou o causador, ele lançou na terra, já não está mais lá. Se tivesse ele lá, ali também a batalha seria jamais pelejada. Mas lá já foi pelejada porque pegaram o causador, ele lançava na terra. A terra diz, ai na terra, porque ele desceu. Quando o diabo desceu na terra, vamos ainda ler a palavra de Deus, nos colocamos de pé. 1 de Pedro 5, 8 até 10. Primeiro, epístola de Pedro, no seu capítulo 5. Pedro 5, primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 8 até 10. Vou ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir. Estão a ver? Não é vencer, é resistir. Firme na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Quer dizer, o que acontece aqui conosco também aos nossos irmãos no mundo inteiro. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. Amém. Sentados. Já oramos naquela hora. E quando a batalha começou nos céus, Deus mandou os anjos e pegaram o causador e lhe mandaram aqui na terra. Quando ele desceu aqui na terra, já que, irmão, saiba uma coisa, o diabo é o espírito, e o espírito não se vê. Quando ele tem que dizer, o diabo está lá, é mentira, ele é espírito. O diabo é feio, não é feio. Tem cauda, tem chifres, é mentira. Não é assim. O diabo é animal, também o diabo não é animal. O diabo é um anjo igual ao Miguel, igual a Gabriel. E o Gabriel não pode vir aqui na terra, porque não vai ter aonde ele ficar. Só pode vir para cumprir uma missão e voltar no mundo dos espíritos. Mas o diabo também vivia lá naquele mundo, no paraíso de Deus, mas quando Deus deitou a ele próprio, o Lúcifer, o causador, até hoje, não pode descer na terra porque não tem aonde ficar. Deveria ele ter um lugar para ficar. E quando Satanás desceu na terra, mandou o que nós chamamos de demônios, são, como se diz,
diz? São discípulos. Como nós somos discípulos de Jesus Cristo, os demônios também são discípulos do Lúcifer. Nós temos o mestre, Senhor Jesus Cristo. Os demônios também têm mestre, que é o Lúcifer. E os demônios, quando vieram aqui na terra, não tinham onde que eles podem ficar. Os demônios ficavam lá no céu, nas nuvens. Nas nuvens lá ficaram e começavam a promissar o homem que estava na terra. E não tinha também como entrar no homem, porque no homem havia lá Deus. Mas quando o diabo veio, procurou como atrair o homem, o diabo foi entrar no serpente, que estava mais próximo ao homem. Através do serpente, se apresenta a Eva e começou a falar com a Eva. O grande erro que a Eva fez, e a mesma que aquela irmã fez. Aquela irmã que eu contei a história há pouco. O erro daquela irmã era deparar. Vou dar exemplo. Tinha namorado ou namorada. Por causa da palavra de Deus, você lhe deixa. Lhe deixaste, fizeste boa coisa. Era gatuna, o gatuno. Por causa de Deus, deixaste boa coisa. Bebia cerveja. Por causa da palavra, deixaste, fizeste bem. Fumava. Fumar é pecado. Fumar cigarro é pecado. Pecado por quê? Prejudica primeiramente a tua própria saúde. Beber cerveja é pecado. Por quê? Prejudica ainda a sua própria saúde. A glutonaria é o quê? Comer muito. Prejudica a sua saúde, também é pecado. Tudo que prejudica a sua saúde também é pecado. Deixaste aquelas coisas, fizeste boa coisa. Agora, pode acontecer a mesma pessoa que tu deixaste volta a ligar para si. Irmão, na palavra de Deus, quando você deixa, bloqueia. Bloqueia no meu irmão. Bloqueia mesmo. Se ela tentar outro número, bloqueia. Porque quando tu vai lhe deixar o tempo, o erro que a Eva fez, aquela irmã também fez, são exemplos para nós. Para que nós não o façamos. Qual é o erro? Parar e prestar atenção, ouvir. Quando vai começar a te explicar as coisas, irmão, como já lhe deste aquele tempo, não vai ter mais tempo para lhe resistir. O diabo entrou. Quando o diabo desce, entra na mente do ser humano. Entrou na mente da Eva. E a Eva recebeu primeiro o conhecimento. Como a Eva já tinha conhecimento, aquele conhecimento conseguiu de corromper na sua sabedoria o Adão. Nós dissemos, podemos pregar, mas quem convence é Deus. O diabo também unge os seus discípulos. Como Deus nos unge para pregar a palavra, o diabo também unge os seus servos. De que maneira? Até quando o diabo unge os seus servos, podemos chegar numa confusão
para não decifrar aonde que está Deus e aonde que está o diabo. O que o diabo faz, Deus também faz as mesmas coisas. Lembrai-vos que, quando Deus mandou Moisés para libertar o povo de Israel, quando Moisés chegou perante o faraó, Moisés deveria fazer a demonstração para mostrar que o Deus Todo-Poderoso que me enviou pegou na sua vara, lançou na terra. A vara tornou-se serpente. O diabo também ungiu os lambres. Faraó chamou ele, venham. Veja como Moisés está fazendo. O diabo também, o homem não pode fazer nada se Deus não lhe ungiu, ou seja, o diabo. Só temos dois poderes. Um poder é de Deus e o outro é do diabo. Não haverá milagre se Deus não operar. Também o diabo também opera. Quando alguém fazer alguma coisa, não se espanta. Saiba que tudo que Deus faz, o diabo também o faz. A Bíblia diz que até o ponto pode ele fazer a seduzir até os eleitos, se lhe foi permitido. Quando Moisés deita, Moisés estava com Arão. Arão estava lá, deitado uma vara, só saiu um serpente. Uma só. Mas quando os anjos vieram, os dois deitaram, ganharam Moisés e Arão. Os dois deitaram, as varas dele tornaram duas serpentes. Duas serpentes, duas pessoas, Moisés e Arão, um serpente só. Quem ganhou? Quem ganhou? São eles. Porque o diabo também unge os seus servos, seja na palavra de Deus. O que Deus faz não se confunde. O diabo também faz a mesma coisa. Mas graças a Deus, um serpente só contra duas. Luta começou. Quando a luta começa, dos serpentes, os donos cruzavam os braços a ver. Irmãos, são terríveis. É terrível. Como Deus é Deus, a serpente de Moisés engoliu os dois. A palavra de Deus vai engolir todas as interpretações. Amém. Querendo como não, a palavra de Deus vai engolir toda a denominação. Seja que for. Quando o diabo vem, procurou o seu lugar do assento, o diabo foi sentar na mente do homem, na cabeça. Dali nós falamos, o homem começa a pensar através da sua cabeça. Os homens de hoje pensam na cabeça. Os nossos políticos pensam na cabeça. Sem cabeça eles não pensam nada. Mas quando Deus desceu, foi escolher o coração. Um verdadeiro homem pensa no coração. Por que no coração? Dizemos porque lá é a habitação da alma. As nossas almas, quando Deus fala na Bíblia, os vossos corações, não está a dizer do coração da carne, não, porque os nossos corações é carne. Está a dizer ele, as vossas almas. Porque a Bíblia diz, não é a cabeça que vai pecar, mas a alma que pecar, morrerás. O que vale muito no homem é a sua alma. Amém. Irmão Branham me disse, as nossas almas, a alma de uma pessoa,
custa 10.000 mundos a alma. A alma de uma só pessoa custa 10.000 mundos. Imaginemos uma coisa, se nós não temos valor, como é que Jesus Cristo poderia deixar os céus para vir morrer por causa de nós? Pensa nisso. Um rato a morrer, vai te fazer o quê? O rato a morrer, irmãos, vai te fazer o quê? Até vai aumentar mais para morrer bem, não é verdade? Porque não faz nada a você. Mas se é algo que vale para ti, tu farás tudo o que é possível para salvar aquela vida. Nós valemos ao nosso Deus. O diabo veio, entrou na mente, e Deus entrou no coração. Ali, a maior batalha jamais pelejada começou. Quando Deus disser sim, a cabeça dizer não. E todas as instruções que nós recebemos na escola, a ciência, a criação, tudo que nós adquirimos no mundo, se encontra na nossa cabeça aqui. 1 mais 1 igual a 2 está aqui na minha cabeça, na minha mente. Amém. Mas a palavra de Deus que nós recebemos não pode ficar na cabeça, tem que ficar no coração. E dali o combate começou. Qual é o combate que nós temos hoje? A pobreza veio. A Bíblia diz: nas suas pisaduras somos curados. O coração diz amém. A cabeça começa a refletir. Essa doença, só na oração vai se acabar. O diabo, o Satanás pegou a nossa mente, que está na nossa cabeça, começou a refletir, a fazer ver nos homens que, se não pecar, não vai sobreviver. O diabo nos levou ao ponto a dizer que se tu não pecar, não vai viver. Se não mentir, não vai ter emprego. Se não temos os irmãos, as irmãs, na base do pecado, conseguiram vida aqui na terra. Conseguiram documentos. Vou mentir que meu pai morreu, fiz isso. Quer dizer, o diabo está a levar as pessoas a nos fazer entender que sem o pecado não vamos viver através da mente. As reflexões. Esse salário que eu tenho, quando é que eu vou comprar casa, meu Deus? A cabeça que está a pensar. Mas o que a palavra de Deus diz? O justo viverá pela fé. E quando a reflexão da nossa mente expulsa a fé, um combate terrível, e este combate está conosco até hoje, até agora, nessa igreja, em todos nós, assim que estamos. Entre o bem e o mal. A lutar, a lutar, a lutar. Mas quem abre a mente? A responsabilidade está no ser humano. Nem Deus, nem o diabo pode entrar na mente de alguém se o próprio homem não lhe deixar entrar. Apocalipse 3:20 diz: estou
está a bater. Como Deus bate na porta do coração, o diabo bate na porta da mente. Quem vai abrir a porta é o ser humano. Quem abrir a porta aí no jardim do Éden foi a Eva. E quem vai abrir a porta hoje é você sozinho. É a irmã ou irmã. Porque o diabo está a bater como Deus também a bater. Os problemas a bater. A riqueza também a bater. Quem vai abrir? A responsabilidade voltou ao ser humano. Razão pela qual a Bíblia diz: eu ponho perante a você dois caminhos. Você escolhe a morte ou a vida. E não deve fazer a escolha e deve abrir a mente a quem tu quiseres. Ninguém vai ir no inferno. Ninguém vai no inferno se ele sozinho não abrir o seu caminho. Quem vai lhe empurrar até o inferno? O homem é irresponsável. O diabo nunca virá te dar cerveja. O diabo nunca virá te dar cigarro. Você, homem, que vai comprar para beber ou para fumar. Tu és irresponsável. E na nossa vida cristã também somos irresponsáveis. Temos a palavra de Deus, cheio das promessas. Por que nós não estamos a usar as promessas de Deus? A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A Bíblia diz: nas suas pisaduras somos salvos. A Bíblia diz: na minha casa não haverá isso. E todas essas coisas estão escritas onde? Na palavra de Deus. Mas nós queremos pedir a Deus outro sinal. Que sinal que nós queremos que Deus nos dá para que nós saibamos que Ele está conosco? Que sinal? Eu também não sei. Por que não sei? Se eu sabia, poderia dizer à igreja. O verdadeiro sinal que Deus nos deu é a sua palavra. Para saber que Deus está conosco, é só verificar as palavras. Quando nós vivamos e respeitamos as regras, os requisitos, as recomendações da Bíblia, estamos na palavra. Logo, automaticamente, Deus está conosco. Amém. Mas o diabo faz o quê? Como a batalha não é vencida, o diabo vem na nossa mente para nos levar à descrença. Como se Deus não está conosco. Por quê? Ele sabe o grande erro de Israel no deserto? Eram as murmurações. Um dia desses, vocês vão perguntar sobre isso. O grande erro dos filhos de Deus são as murmurações e resmunga. E resmungamos muito, murmuramos muito. Quem nos leva àquelas murmurações é a nossa mente. Porque está a combater, porque a palavra está no coração, os pensamentos na cabeça, e o que está na mente quer expulsar a palavra. Para lhe expulsar, começa a raciocinar acerca da palavra de Deus. Você vai ver alguém, um filho de Deus, a se perguntar: será que Deus está conosco? Se está conosco, como que será? Amém. Porque o diabo sabe, se te levar cigarro, irmão e irmã, não vai fumar. O nosso combate não é mais aquelas coisas. São coisas que nós consideramos
aquilo que o irmão falou, Deus se revela na simplicidade. São as coisas muito simples. O diabo nos leva às murmurações na nossa mente. Quando nós vamos murmurar, ele sabe que se nós murmurarmos, o nosso Deus vai nos fugir. Porque o nosso Deus não gosta do pecado. E ele vem trabalhar a nossa mente. Começamos a raciocinar na palavra. Na palavra de Deus não se pensa, só se crê. Amém. E diga amém, acabou. Esta grande batalha que nós temos. Grande batalha que nós temos. Devemos sair na incerteza e entrar na zona da certeza. Sabe o avião? Avião a voar. É assim, voa, né? A voar. Quando chega numa zona da incerteza, o piloto fala: estamos numa zona de incerteza. Vamos sentir o voo tipo. Quer dizer, a incerteza entrou numa zona que não há muita segurança, de insegurança. Mas quando chega numa zona da segurança, com a certeza, pode comer, beber, à vontade, tudo à vontade. Vamos não beber mais. É incerteza. Na igreja de Deus isso não pode acontecer. Os filhos de Deus devem ter a fé. O diabo está a fazer tudo para nos fazer cair. A batalha está lá. O combate lá está. Na nossa mente, os pensamentos. Os pensamentos. O diabo está a trabalhar os nossos pensamentos. Devemos acordar. Igreja acorda. Cristão acorda. Cristão acorda. E Deus é bom. No Efésios 6. No Efésios 6. Efésios 6. Versículo 10. Efésios capítulo 6. Versículo 10. Veja o que ele está aí a nos dizer. Já está em conta? Ok. Vou ler o quadro. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda. Presta atenção. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para vencer esta batalha. Não temos de combater contra a carne, mas temos um combate contra os espíritos que estão a nos combater dia e noite. Irmão, estamos em combate. Estaremos em combate, devemos resistir. Para resistir a si próprio, não vai conseguir a nada. Tem a solução. Qual é a solução? Revestimos de toda. Não é metade. Porque os soldados, o mundo até não sabe vestir os soldados. O Golias, quando lutava com Davi, os nossos soldados no mundo são os americanos, bem formados. Mas vos digo que, seja os Estados Unidos, não sabem vestir os seus militares. Porque, quando vão vestir os militares, essa parte aqui fica vazia. Se a bala entrar aqui, como é que vai ficar? Não vai entrar aqui? Vai. Não sabe vestir os soldados. Não tem nenhum país no mundo que sabe vestir os militares como Deus reveste os seus filhos. Porque a Deus disse, reveste de
reveste os militares, não reveste todo o militar, não. Lhe dá capacete, lhe dá proteção aqui, mas às vezes aqui no braço não lhe deu nada, ficou vazio. A bala aqui não vai entrar, vai. Os presidentes, quando fazem as viagens, protejam essa parte aqui só. E a cabeça? Podem proteger também a cabeça com o capacete. Agora essa parte aqui. Aqui. A bala não vai entrar, vai. Aquele erro que o Golias também fez. O Golias, quando foi combater com Davi, se protegeu. A Bíblia diz, protegeu-se. Protegeu-se. Mas como foi o homem que estava protegendo outro homem, havia sempre defeito. O Davi lhe matou com uma pedra. A pedra penetrou porque ali havia um vazio. Não tinha lá a proteção. Irmã tem que ter muito cuidado. A Bíblia diz, revestimos de toda a armadura, de toda a armadura. Se as armaduras nós veremos. Se vestir-se, todas não, alguns, significa que pode tu ser como Golias. Quando a pedra viria, como aquele capacete, vai bater, bum, vai voltar. Mas quando vai vir aqui no joelho, como é que vai ser? Não pode deixar aí. E para nós cristãos, devemos revestir de toda a armadura. Razão pela qual muitas vezes temos problemas. És filho de Deus, a doença já foi, mas o desemprego entrou. Mas eu lutei nessa. Eu orei sim. Vestiste bem a armadura que combate a doença e que combate agora a pobreza. Fizeste? Não. Amém. É esse o grande problema que nós temos nessa grande batalha que jamais foi pelejada. Devemos revestir toda a armadura. Como nosso tempo findou, na próxima quinta, vamos concluir essa história. Essa lição, vamos concluir e veremos as armaduras e como revestir. Porque o combate deve ter um fim. Não tem combate que não tem fim. O nosso combate também, quem já viu, ou seja, os rebeldes, né? Um país é invadir outro país, naquela luta. Agora, eles ganharam, né? Ganhamos, né? Ganhamos. O Portugal vamos lutar contra a Espanha. Lutamos, ganhamos. E quando vamos entrar na Espanha, vamos entrar como os heróis. Quem já viu os rebeldes entrar? Os rebeldes entraram, lutaram contra um país, depois entraram. Como que eles entram? Com orgulho, com as armas, a cantar a vitória. E nós também, quando vamos revestir, a Bíblia diz, esse combate também terá o fim. Quando terá o fim, também devemos entrar no sítio. Vamos entrar como os soldados que venceram a guerra. Agora, se você não está a combater, vai entrar como quem? Amém. Amém. O nosso combate é nas orações, no jejum, nos sacrifícios e muita coisa. E se tu não estás a fazer, quando o Deus dirá, o combate acabou, vai entrar. Os militares ganharam a guerra, eles estão entrando. Dentro, esse combateu conosco. Como que eles chamam? Infiltrado, né? Infiltrado. Vão lhe matar até. Nós sofremos, lutamos, tu não estava. Hoje nós estamos a tomar a cidade. Você
tempo da batalha é hoje. Amém. A batalha é hoje. Sacrifica-te. Vem ouvir a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Respeita Deus. Na graça de Deus, venceremos, chegaremos ao fim e vamos entrar aonde? Na quinta-feira, que Deus abençoe. Amém.